Boa tarde, prefeitos. Obrigada por atender a CNN Brasil nesse momento que é de fundamental manter a população bem informada sobre o combate à Covid-19. Boa tarde. Hoje, meu amigo prefeito de Florianópolis, boa tarde também. Nós todos estamos vivendo aqui momentos muito difíceis. Na nossa cidade de Belém, os dados atualizados de hoje, nós apresentamos em Belém 2.149 casos confirmados, 361 recuperados. Essa atualização ela foi ainda do início da manhã, certamente agora nós já temos outros números. E, infelizmente, há uma tendência de crescimento bem expressivo agora, tanto é que no início desta semana nós estabelecemos mais rigores no isolamento social, publicando um decreto com fechamento em regra geral do comércio e uma série de outras atividades a fim de que nós possamos reduzir o impacto do pico e, segundo os especialistas, para cá, para Belém, esse pico da doença está previsto para algo em torno do dia 14, 15 de maio. Então, muitos esforços estão sendo feitos, novas áreas sendo abertas de proteção, tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado e também até de hospitais particulares, porque a exaustão, a saturação do sistema de saúde acontece não só nos espaços públicos, como também nos espaços privados. Prefeitos, a gente queria começar repercutindo com os senhores o assunto sobre a aprovação. Nós antecipamos aqui, na verdade, alguns detalhes sobre o pacote de ajuda a estados e municípios que está sendo costurado no Senado. Caio Junqueira antecipou algumas dessas medidas. Como vocês recebem esses detalhes das medidas neste momento de pandemia? Podemos começar pelo prefeito Zenaldo. Belém. Nós temos uma situação bastante delicada a nível orçamentário financeiro. O Belém, por exemplo, uma capital com 1,5 milhão de habitantes, num estado muito rico em termos minerários, segunda melhor participação no próprio superávit comercial brasileiro, mas a mineração ela atinge e ataca profundamente a capital, com a supressão de recursos do FPM e também com recursos do ICMS. Isso gera uma situação bastante delicada, tanto é que Belém ela tem hoje a segunda pior receita per capita das capitais brasileiras. Então, essa fragilidade econômica gera consequências óbvias nas políticas públicas. Daí porque essa matéria hoje, sendo votada a nível de Senado, Congresso Nacional, qualquer contribuição, qualquer ajuda neste momento de fragilidade profunda, é óbvio que é muito bem-vinda, qualquer ajuda. E a gente está acompanhando com olhos atentos. Agora mesmo, acabei de mandar mensagem para o próprio senador Davi Alcolumbre, no sentido de que nós possamos aprofundar, aprimorar essas relações, que a federação tenha o fortalecimento, sobretudo, onde as pessoas vivem, porque os municípios brasileiros são certamente eles que detêm o maior nível de pressão e a maior fragilidade na atenção das grandes demandas. Belém, por exemplo, tinha, alguns poucos anos atrás, apenas uma UPA e 2 pronto-socorros velhos e sem equipamentos. Nós conseguimos modernizar a estrutura de saúde, estamos agora com a 5ª UPA entrando em operação, em atividades, e a gente já tem um hospital de retaguarda, que é referência para o coronavírus, e mais a estrutura hospitalar de prontos-socorros, que também foi ampliada. Mas isso tudo passa a ser pequeno diante de uma enorme demanda pela proliferação, pela expansão do contágio do vírus aqui na nossa cidade, que tem sido bastante expressiva. Prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, como o senhor vê podemos dizer, esse acordo, né, em relação ao pacote de auxílio aos estados e municípios? Gostaria de saber também, prefeito, se esse pacote, em que área vai ser destinado primordialmente? Seria na compra de equipamentos, de insumos, na questão de conscientização? Onde o senhor vai aplicar essa ajuda que está vindo aí do governo? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, quero dizer que é sempre bom ter um acordo político. O atrito entre os poderes não beneficia ninguém nesse momento de crise. Florianópolis se preparou para enfrentar a crise, independente de aguardar uma espera
de ajuda do governo federal. Fomos a primeira cidade a adotar medidas de distanciamento social, uma das primeiras do Brasil, já no dia 13 de março. Isso afetou drasticamente a situação de uma cidade turística, um grande número de eventos, que tem como seu principal tributo o Imposto sobre o Serviço ISS. A nossa expectativa é que pudesse ter essa recuperação do ISS. Me parece que o acordo intermediou situações entre o tamanho da cidade, a característica da contaminação. A gente teve um pequeno probleminha com o sinal do prefeito Jean Loureiro, mas a gente vai continuar repercutindo. A gente segue ao vivo com os dois prefeitos, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, e também o prefeito de Belém, o Zenaldo Coutinho. Temos o sinal de novo. Prefeito, pode continuar a sua análise. Agora sim, o senhor pode continuar. Tá ok, desculpe aí. Nós estamos trabalhando para que... Tá ok, nós estamos trabalhando com isso para que esses recursos possam dar continuidade ao que Florianópolis vem fazendo no combate ao coronavírus. Nós já temos uma estrutura de equipamentos de proteção individual, nós já compramos 35 mil testes que estamos realizando proporcionalmente. Florianópolis é a cidade que mais realiza testes no Brasil. Nós temos também uma estrutura hospitalar, responsabilidade do governo do estado, que ainda tem uma taxa baixa, a taxa de ocupação muito pequena, mas que a gente sabe que o contágio isso pode crescer de maneira geométrica, então há um cuidado para tudo isso. Então, como falei no início, nós iniciamos o distanciamento muito cedo, tomamos todas as medidas necessárias, controlamos as contas da prefeitura, contingenciamos 70% do orçamento que não era saúde e assistência social e também o recolhimento de lixo da cidade e a segurança. E agora, com esse acordo, é uma notícia positiva para que a gente possa avançar nesse trabalho que já vem sendo feito. Então, o nosso investimento vai continuar sendo em toda essa estrutura. Nós temos aqui a melhor estrutura de atenção básica no país. Isso traz um custo muito alto para a saúde, mas uma qualidade da saúde. Temos o primeiro atendimento pré-clínico, Alô Saúde, que atendeu já mais quase 50 mil pessoas e tirou 8 mil de ir para a unidade de saúde, ou seja, a gente evitou uma transmissão e tudo isso fez que Florianópolis tivesse a menor letalidade entre todas as capitais do Brasil. Ou seja, vamos continuar tendo investimento para continuar controlando a epidemia em nossa cidade. Prefeito Zenaldo, boa tarde. Aqui é Kenzo de Brasília, prefeito. Eu gostaria de fazer um questionamento em relação a como é que está essa comunicação da Prefeitura de Belém com o governo do estado do Pará em relação ao enfrentamento da Covid-19. Conheço muitas pessoas que moram em Belém e reclamam dessa falta de comunicação entre a Prefeitura e o governo. Como é que está isso? Principalmente em relação a fechamento, aberturas de hospitais que vão enfrentar e vão receber os pacientes da Covid-19. Como é que está essa relação entre a Prefeitura e o governo? Bom, inicialmente nós temos um problema de origem, que eu vendo, assistindo meu querido amigo prefeito de Florianópolis, que tem se dedicado e tem competência real administrativa para o enfrentamento, mas há uma diferença abissal entre nós. Por exemplo, a própria receita. Nós temos, a nível per capita, praticamente metade da receita per capita que tem o município de Florianópolis. Esse distanciamento gera óbvias dificuldades adicionais ao município como Belém. No caso específico da nossa cidade, nós temos tido, eu não vou dizer diferente, nós temos tido algumas dificuldades relacionais históricas com o governo do estado, temos procurado defender intensamente a integração, a unidade, a fim de salvarmos vida. Eu mesmo, pessoalmente, tenho feito isso a cada dia, inclusive agora, até pelo assunto que você traz na reportagem, aí na sua pergunta, sobre a possibilidade ou não de abertura de um novo pronto-socorro, em que houve um equívoco da Procuradoria do município de Belém, que é uma procuradoria de funcionários efetivos, que ingressou com uma ação pedindo a suspensão da abertura deste pronto-socorro para estabelecer diálogo com a prefeitura. Assim que eu tomei conhecimento, imediatamente eu determinei a retirada pela municipalidade desta ação, porque jamais eu poderia admitir qualquer atitude que venha a cercear, limitar, restringir a possibilidade da integração entre os entes federados. Na verdade, nós precisamos integrar mais e mais, mas nós enfrentamos alguns problemas ainda que precisam ser administrados. Nós estamos com as portas de entrada das urgências e emergências, que são as UPAs, os prontos-socorros,
completamente saturadas. Nós estamos com todos os nossos espaços de sala amarela, de sala vermelha, de salas de reanimação ocupadas com pacientes. E estamos, em contrapartida, com uma parte expressiva de leitos da retaguarda, de leitos de hospitalização administrados pelo governo, que estão sem uso. E essa diferença entre uma superlotação na urgência, na porta aberta, e ainda uma subutilização das portas de hospitalização gera certamente um prejuízo muito grave à saúde das pessoas. Mas nós estamos lutando para intensificar o diálogo e, para isso, nós estamos participando, o município, intensamente de um fórum em que conta com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, a fim de que nós possamos, através de todos esses órgãos de fiscalização e controle, possamos intermediar e aproximar todas as relações. A Prefeitura de Belém tem sido protagonista, junto com estes órgãos, na busca de uma aproximação, para que nós tenhamos políticas de efetiva contribuição nesse momento de grave crise, gravíssima crise e drama social e de saúde pública. Não há, para nós, e para mim em especial, nenhum óbice político, nenhum entrave político que seja maior do que a necessidade de nos darmos as mãos e integrarmos para que as políticas públicas aconteçam para atender os que mais precisam nessas horas e, sobretudo, considerando que nós já temos uma saturação tanto dos espaços públicos quanto da iniciativa privada. O prefeito de Florianópolis pode responder? Sim, aqui em Florianópolis nós estamos trabalhando de maneira integrada. Mesmo o governo do estado tendo um gabinete de crise, a gente sempre busca ter as informações do estado, que cuida da alta complexidade, da média e alta complexidade com os leitos de UTI. As divergências que foram apresentadas nacionalmente entre o governo do estado e a prefeitura da capital foram relacionadas ao posicionamento quanto ao distanciamento social. Em algumas oportunidades o governo anunciou distanciamento, anunciou a flexibilização e Florianópolis manteve o distanciamento. Por que nós mantivemos? Porque nós tínhamos números, ou não tínhamos ainda toda a estrutura montada para ter números que consolidassem a possibilidade de uma flexibilização. Então, por duas oportunidades, mesmo o Estado liberando uma série de atividades, Florianópolis segurou essas atividades. Isso não gerou um atrito político, até porque o governador entendeu que cabe à autoridade sanitária municipal ter a definição daquilo que pode ou não funcionar numa situação que nós enfrentamos, como a pandemia do coronavírus. Nós continuamos buscando sempre informações do Estado. As decisões aqui são tomadas sempre em caráter técnico do que pode abrir ou o que tem que fechar, levando em conta sempre uma análise semanal do número de novos casos suspeitos, do número de casos contaminados, do número percentual de letalidade, o percentual de ocupação dos leitos de UTI, bem como o comportamento da população, levando em conta que a fiscalização da vigilância sanitária visita os estabelecimentos e o percentual que está cumprindo, bem como o uso de máscaras, que há muito tempo já é exigido na cidade e que tem uma grande adesão da população. O governo entende que Florianópolis também cumpre o seu papel. A nossa estrutura tem 100% de cobertura de equipes de saúde da família, temos unidades suficientes para atender toda a população, 3 unidades de pronto atendimento atendendo de maneira condizente, e esse primeiro atendimento sendo bem feito evita um número maior de internações e necessidade de leitos de UTI. Essa provavelmente é uma das fórmulas, somando a várias outras, que faz com que a nossa letalidade seja muito baixa. Nós estamos com uma letalidade de 1,2%, quando o estado de Santa Catarina é mais de 3% e o nosso país está em torno de 7%. Então, o nosso desejo é poder continuar esse trabalho nessa relação de integração. Nosso papel aqui não é papel de discutir, não interessa qual é o partido. Nosso momento é um momento de integração, de somar forças, e é isso que a gente tenta levar para toda a população, dando a tranquilidade que ela espera. Prefeito Jean, prefeito Zenaldo, agora quem vai participar da nossa conversa é o nosso analista de política, Fernando Molica.
Prefeitos, boa tarde. Ontem anteontem também, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer muitas críticas a governadores de estados e prefeitos de municípios. Eu queria saber como é que os senhores avaliam essas críticas dentro da realidade de cada um dos seus municípios, né? Belém e Florianópolis. O senhor acha que se consideram alvo dessas críticas e como é que os senhores as avaliam? Bom, eu sinceramente, enquanto gestor, eu tenho buscado aprofundar a integração das relações, seja com o governo estadual, seja com o governo federal. As nossas limitações, as nossas fragilidades orçamentárias são grandes que nós precisamos mais do que nunca estabelecer pontes. Então, quanto a nós, aqui na gestão municipal, nós estamos buscando integrar, aproximar, aprofundar as relações com o governo federal para que as contribuições cheguem e nós consigamos reforçar as nossas estruturas para o combate ao coronavírus. Estamos hoje com um decreto municipal com profundas restrições quanto à mobilidade das pessoas. Estamos produzindo mais intensamente a fiscalização e também regras de isolamento social. E estamos buscando o diálogo com o governo federal, com o governo estadual, com os órgãos de fiscalização e controle, para que nós tenhamos as parcerias necessárias, tanto para a prevenção, quanto também para o apoio financeiro, estrutural, a fim de que possamos utilizar mais e melhor ferramentas e mecanismos de combate ao coronavírus. Eu, em especial aqui em Belém, fui parlamentar por 4 mandatos na Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de conviver com o então deputado Bolsonaro e tenho expectativa de que nós possamos aproximar mais ainda as relações dentro do município para a produção de políticas públicas de efetiva atenção à população. Tenho, obviamente, posições diferentes quanto a quais os métodos sejam mais adequados para o enfrentamento. No caso específico da nossa cidade, em que o crescimento repentino da contaminação do coronavírus está acontecendo, nós estamos adotando o isolamento social como regra firme e forte, utilizando de todos os mecanismos de convencimento, tanto na área social quanto no nosso núcleo de comunicação, mas também de maneiras coercitivas para evitar a proliferação do vírus e assim evitar as aglomerações. Portanto, eu apenas sinteticamente digo, precisamos estar juntos, unir forças com os meios de comunicação, com os estabelecimentos e as instituições de governo e privados também, para vencer essa luta. A Prefeitura quer menos polemizar e mais atuar em favor da unidade. Leandro Narlock, sua pergunta agora? Roberta, só antes, vamos deixar o prefeito Jean responder o questionamento do Molica? Sim. Ok. Bom, aqui em Florianópolis quer dizer que nós não temos tempo para briga política e nem discussão. E nem desejamos isso. Nosso papel é de integração. Né? Nós estamos trabalhando de maneira muito intensa para buscar diminuir o impacto do problema e da crise do coronavírus em nossa cidade. Cada gestor tem a sua responsabilidade. Nós respeitamos a hierarquia do Sistema Único de Saúde, com as orientações e ordenamentos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Acho que o presidente traz nessa declaração muito mais uma responsabilidade que todos têm que ter. Eu estou assumindo as minhas em Florianópolis e os prefeitos vêm assumindo as suas nos municípios. Nosso desejo é que isso possa continuar acontecendo. Nós muitas vezes não esperamos, a gente sabe da dificuldade logística do apoio do governo federal para chegar até a ponta, até os municípios. Florianópolis se antecipou, buscando se equipar de equipamentos de proteção individual, buscando se equipar de testes que foram muito importantes para trazer dados estatísticos. Nós somos uma cidade voltada à tecnologia, utilizamos, as empresas ofereceram gratuitamente para a prefeitura uma oportunidade de poder monitorar corretamente os casos contaminados, acompanhando eles através do GPS do celular, informando a população todo o trabalho que tinha junto com os vizinhos que são comunicados quando temos casos identificados. A única discussão que tivemos com o governo federal foi essencialmente com a Infraero, na gestão do Aeroporto Internacional de Florianópolis, pois a prefeitura queria
iniciar de maneira muito precoce o monitoramento dos passageiros que desembarcavam no aeroporto. Acabamos quase entrando na justiça, houve um acordo, a Infraero autorizou a estrutura da prefeitura a entrar, fomos a primeira cidade a monitorar todos os passageiros que chegavam, com controle de temperatura. Tivemos um probleminha com o áudio do prefeito de Florianópolis. Voltou, pode seguir. Está ouvindo? Agora Voltando então, só para concluir, fomos nessa questão do aeroporto, fomos a primeira cidade a monitorar em todo o país o aeroporto, desembarque no aeroporto internacional, esse luz de todos os passageiros, monitorando temperatura, fazendo entrevistas, já determinando o isolamento de quem era preciso. Foi o primeiro aeroporto a fazer os testes. No aeroporto, quem desembarca em Florianópolis, ele é testado antes de seguir, podendo isolar, sendo uma porta e caminho de entrada. E esse atrito acabou não acontecendo, a gente não deseja esse atrito, é o momento, como falei, de unir forças, a gente vem fazendo isso com o governo do estado e com o governo federal. Agora sim, Leandro Narlock, sua pergunta. Gostaria de perguntar ao prefeito Zenaldo de Belém. O prefeito de Florianópolis falou sobre atendimentos virtuais, atendimentos online. Aí a telemedicina é uma novidade que a gente teve desde o começo dessa crise. Algo nesse sentido tem algum projeto nesse sentido para Belém, para se otimizar esses casos que chegam aos hospitais? O senhor acredita que isso pode ter algum efeito? Sim, com certeza. Nós já temos aqui em Belém algumas universidades que estão utilizando, também algumas instituições privadas, e a prefeitura está fechando esta semana para iniciar na semana que vem já o atendimento online, a telemedicina, a consulta online, a fim de que nós possamos evitar a aglomeração de pessoas nas unidades de saúde, a evitar também o deslocamento mesmo das pessoas, a fim de que elas possam receber as orientações com qualificação, com conteúdo dos médicos. Então, nós estamos fechando, sim, tanto para psicólogos quanto para médicos, agora, para esta semana, iniciar na segunda-feira, o atendimento na telemedicina, na orientação, na psicologia também, sobretudo porque o isolamento social tem também ajudado na debilidade emocional das pessoas, até em alguns casos de depressão. Então, o objetivo é utilizarmos também da tecnologia virtual para que a gente atenda as pessoas. Prefeito Jean, antes do senhor responder esse questionamento do nosso analista Narlock, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul que talvez tenha pego o vírus no passado. Vamos ouvir então. 80% da população não vai ser nem gripezinha, não vai ser nada, nem vai saber que teve. Para aqueles 15, 20% restante, tem que tomar cuidado. Já falei, dada a minha condição física, apesar da minha idade. Tá? Eu talvez já tenha que pegar esse vírus no passado, talvez, e nem senti. Prefeito Zenaldo, prefeito Jean, como vocês avaliam esse depoimento aí do presidente Jair Bolsonaro ao dizer que talvez já tenha pego aí o vírus no passado, começando com o prefeito Jean? Bom, primeiro quero falar sobre o atendimento pré-clínico aqui em Florianópolis. Nós iniciamos já no dia 16 de março, temos mais de 40 mil pessoas que já foram atendidas. Isso fez com que pelo menos 8 mil pessoas que tinham suspeitas de coronavírus, ou achavam que poderiam ter, não se direcionassem até a unidade de saúde, podendo ser contaminadas ou contaminadas. Foi um grande resultado, o próprio Ministério da Saúde já conheceu e é um dos modelos que eventualmente pode implementar no futuro, e isso faz com que tenha uma grande facilidade do acesso à população. Nós temos um número aqui que todos conhecem na cidade, um 0800, todos orientam a discar, todo o comércio tem, muito utilizado. Isso acabou facilitando muito todo esse trabalho com esse atendimento pré-clínico, que vai ser uma tendência para todo o Brasil. Quanto à posição do presidente, se teve ou não teve, ou se contraiu o coronavírus, eu acho que nós acabamos tirando o foco do que é mais importante quando não se tem uma transparência de tudo que se realiza, né? Eu acho que talvez seja uma questão de foro íntimo do presidente, mas por ser presidente, eventualmente pode informar a população, podia ter deixar esse debate de lado, quando o mais importante são as ações que o governo federal vem realizando e direcionando todos os estados e municípios. Como falei, nós temos uma hierarquia do Sistema Único de Saúde, nós desejamos sucesso ao novo ministro da Saúde, né? Congratulamos o
o ministro Mandetta pelo trabalho realizado no período que esteve à frente da pasta, e o próprio ministro fala o que o Florianópolis vem fazendo, quer fazer mais testes, quer se preparar, quer ter tranquilidade e técnica para flexibilizar o distanciamento que possa ser realizado. Infelizmente, o presidente deixa a área técnica se posicionar sobre esse trabalho, e o fato dele ter contraído ou não ter contraído é mais uma referência para toda a sociedade, que me parece, nesse momento, menos importante do que as ações que temos que realizar em conjunto. Prefeito Zenaldo, sua opinião sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu vou na mesma lógica. O presidente, se ele teve ou não, o que é importante, primeiro, que ele não tenha contaminado outras pessoas, mas, sobretudo, o que é importante é o que nós podemos fazer juntos para combater a expansão do vírus. E eu confesso a vocês que até este momento, decorridos esses dias de pandemia no Brasil, o governo federal repassou para Belém 29 milhões de reais. Foi a contribuição que o município recebeu. Do governo do estado, em termos de recursos financeiros, nós não recebemos nada para o enfrentamento, mas nós estamos juntos em todas as políticas, queremos fazer mais e melhor. Mas a respeito, insisto, do presidente, eu também acabo enfrentando dificuldades do mesmo questionamento. Eu tive o meu motorista pessoal, e junto comigo, eu não ando nem no banco de trás do carro, ele pegou o coronavírus, o seu substituto durante os últimos dias pegou o coronavírus, a pessoa que estava ao lado, que é um guarda municipal, pegou o coronavírus, a minha chefe de gabinete pegou o coronavírus e eu até hoje não fui atestado positivamente. Eu tive um exame que fiz e deu negativo. Eu espero, sinceramente, que não tenha pego, mas se peguei, já foi superado. Mas eu diria que o mais importante, realmente, é que nós tenhamos força, energia, articulação e estratégia para conseguir salvar vidas daqueles que estão tendo agravamento de sintomas. Nós temos muita gente que, ou por comorbidades pré-existentes, como hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, acabam evoluindo para o óbito. Então, essas pessoas, as mais frágeis, é que precisam da nossa atenção. Então, de minha parte, eu diria, mais importante do que saber se o presidente teve ou não teve, são as ações em parceria que nós podemos articular para fazer um enfrentamento real e salvar vidas. Prefeitos, obrigada pela entrevista, com atenção com a equipe da CNN Brasil. Até uma